Reserva de oportunidade é para quem já tem um poder de fogo um pouquinho maior, para quem pode se dar ao luxo de esperar alguns meses, né? Ou, enfim, aportar metade do seu poder de aporte e ainda conseguir comprar uma quantidade boa de ações. É o que eu faria, né? É o que eu fiz no começo também, né? Porque não faz sentido, né? Ficar segurando um dinheiro que ainda é pequeno. E não faz sentido também contar os centavos, né? Então, às vezes eu posto lá, poxa, eu postei no AGF+, né? Que é a nossa plataforma faz uns 2-3 meses... que o meu preço teto de Louise, que eu calculei, quer dizer, não tá em lugar nenhum, saiu da minha cabeça. O que eu fiz? Peguei, nos últimos 5 anos, a partir de 2022, qual foi o pior dividendo da Taesa? Foi 1,89, alguma coisa assim. Fiz a nossa técnica de preço teto, né, dividi por 6%, eu cheguei num preço teto do caos. Se tudo acontecer e a Taesa pagar um dividendo igual ou menor, né, ao que ela pagou no pior dividendo dela, que foi 1,89 em 2017, sei lá, alguma coisa assim. Eu deveria comprar essa ação, então, por, no máximo, R$31,50. Isso daí era a Taesa. Taesa, foi o que eu fiz. Eu botei uma ordem lá no VAC a R$31,50. Mas, pô, o papel veio a R$32,80, sei lá, muito próximo. E aí eu falei, pessoal, quem tá confortável já compra, é o meu preço teto. R$32,80, pô, a empresa deve anunciar dividendo ou no final do mês, de dezembro, ou em janeiro. O preço, né? Compra, não houve o meu preço teto, veio da plataforma, né? Faz o seu, vai seguindo o aporte constante. E dá certo, entende? Então acho que cada um tem que começar a se encontrar também, começar a formar opinião própria pra seguir nessa estratégia, né? É que também às vezes você vem comprando há tanto tempo Taesa que tem aquela ancoragem de preço, né? Paguei Exatamente. 17, agora tá 30, mas ainda tá um preço legal, tá barato, né? Exatamente. Então, quem já tem um pouquinho mais de estrada de mercado acaba caindo nessa ancoragem de preço. É inevitável. A gente chama de memória de mercado, como o Fábio gosta de chamar. É inevitável, né? E aí eu vou fazendo os meus preços tetos, que Taesa é uma ação que eu já tenho na carteira, mas para os próximos 4 anos eu acho que vai ser um grande porto seguro. E se der a oportunidade de vir para esses R$31,50, eu vou fazer um grande aporte. Não vai ser aos poucos, vai ser grande. Fazer um grande então aporte, por isso que eu tô focada nesses R$31,50. E é perigoso, né, Vim? Qualquer notícia tá balançando muito, né? Não é impossível, né? Não é impossível. Então, tudo é possível, até pra ela é possível. A gente já viu de tudo nesse mercado, viu, pessoal? Acreditem. O negócio é brabo. Ô, Lu, e vocês não costumam investir, né? Você nem o Barsi, em fundos imobiliários. Vocês acham que não compensam? Porque eu vejo que eu recebo muito essa pergunta. Por que eles não investem em fundos imobiliários? Tem vários motivos. Não é nenhum preconceito ou não gostamos, né? Talvez meu pai tenha alguns posicionamentos mais enfáticos, vamos dizer assim. Mas eu consigo compreender, né? Geralmente os fundos imobiliários servem como uma porta de entrada da pessoa que está migrando da renda fixa para renda variável. Mas é uma inverdade você comparar as duas, né? Por mais que sejam ativos que pagam todos os meses, enfim, não é uma renda fixa, né? Então lembre-se, reserva de emergência nunca em fundos imobiliários, por favor. Existem vários motivos. Primeiro, que a gente não investe em fundo, nenhum tipo de fundo. Segundo, a gente não investe em mercado imobiliário. E terceiro, a gente entende os fundos imobiliários como um produto de renda variável, risco de renda variável, com potencial de retorno de renda fixa. Eu prefiro correr risco de renda variável com retorno de renda variável, em que eu possa ver não só os meus dividendos crescerem, mas também o meu patrimônio multiplicar muitas vezes. E isso só é possível em estruturas que possam se alavancar muitas vezes, como fazem as empresas, né? Então, depende muito do seu objetivo também, né? Então, para o nosso objetivo, faz muito mais sentido ter empresas. Agora, para os objetivos de outras pessoas, né? No rentista, enfim, pode ser que o fundo imobiliário vale a pena. Existem bons fundos imobiliários que estão aí cotados abaixo de valor patrimonial, enfim, estão pagando bons dividend yields, né? Obviamente você precisa fazer a diligência também de entender quais são os imóveis, que tipo de ativos você tem lá dentro, enfim, fazer o básico, né? Não é simplesmente como uma renda fixa que você joga lá
e deixa rendendo a Deus dará. Tem que ficar sempre olhando, né? Pode acontecer um monte de coisa, locação, tudo. Eu acho que é bem complicado também. Parece que é fácil, né? Simples. Bom, veja só o que aconteceu com Americanas. Eu recebi uns directs aí de uns bobos aí. Não sei o quê. Isso aqui nunca aconteceu com os fundos imobiliários. Aconteceu. Querido, aconteceu. Tem então. aquele o XP Macaé, né? É o XP Macaé, né? Isso, acho que era mesmo. Uma fraude de tantos bilhões. Isso nunca não aconteceu. Foi fraude, mas ele caiu metade do que ele caiu. Fraude desse tipo nunca aconteceu no mercado imobiliário. Pô, legal. Primeiro que não tem nem tamanho, né, pra acontecer uma fraude desse tamanho, né? Nem tem valor de mercado pra isso. Segundo que, poxa, agora o que dizer dos fundos imobiliários de galpão cujos clientes eram americanas? E aí? Que não vai pagar muito provavelmente o aluguel, né? Verdade. Tem um fundo que tem 38% então. Pois é, você tem um efeito em cascata que é bastante complicado. Mas, de novo, empresas não são indestrutíveis. Muitas quebram ao longo do caminho. Então, por isso que a diversificação acaba surgindo ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo. Muitos preferem pegar lá os R$1.000 e todo mês comprar 20 ações. Aí é mais fácil ter o índice, né? Aí você não precisa ter trabalho nenhum. Já compra o índice. Que fica diversificar tanto, né? Você pulveriza, né? Pulverize, e obviamente que você não vai ter o tempo de fazer o rebalanceamento, assim como acontece automaticamente no fundo, né? No índice. Então, talvez seja interessante você fazer essa estratégia, senão você pulveriza demais. Pulverizando, você não vê nem o retorno em multiplicação de capital, porque você tem 20 ali, se uma subir 10%, não faz nem cócega. E se distribuir dividendo, vai ser centavinhos, porque você tem pouquíssimas quantidades de ações, né? Então, focar em poucas e boas empresas e ter muitas ações dessas poucas empresas. Boa. Galera que tá acompanhando a gente aqui, tem mais de 700 pessoas. Deixa a Luiz tomar uma coca, tomar uma água aqui, Luiz, que a gente... Quando você vem aqui, Luiz, eu quero aproveitar ao máximo, porque eu sei que a audiência fica mandando um monte de mensagem, eu fico lendo aqui as mensagens aqui. Tem uma pergunta muito boa, mas pode tomar uma água, viu? Muito obrigada. O pessoal gosta bastante quando você vem aqui, eu fico muito feliz também, honrado, né, porque... você, o Barsi, né? Todo mundo do AGF ali, vocês são referências pra gente, né? Que faz um bom trabalho e que faz esse trabalho constante e que segue uma metodologia correta ali. Eu fico muito feliz mesmo quando você vem aqui, né? Eu sempre falo pro Fábio, o Fábio conversa bastante com ele pelo WhatsApp. Falo, a minha audiência, ela se comporta muito bem com vocês. O pessoal gosta muito. Que bom, que a gente fica feliz, de verdade. Demais. Obrigado, pessoal. Fiquem aí. Deem like, hein? Deem like, ó. Vamos ver, ó. Tem 750 pessoas e 300 likes. Poxa, então bate 200 likes aí que eu vou fazer uma pergunta muito show pra Lu agora. Ô Lu, você tem meta de dividendos que você tá alcançando, meta anual, que você... Eu vi um vídeo, se eu não me engano, seu, de um podcast. Acho. Eu tenho uma meta pessoal de chegar a 1 milhão de dividendos por ano, não é por dia como o Barsi, é 1.015 por dia como é o do Barsi, mas eu tenho a meta de ganhar 1 milhão em dividendos por ano. Em dividendos por ano? Estou chegando, 2022 foram 800 mil. 800 mil? E você acha que em 2023 você vai bater agora? Sem dúvida, porque a quantidade de ações vai aumentando cada vez mais, né? Então, você vai vendo esse efeito bola de neve sempre crescendo, né? Claro que vão haver momentos de crise no meio do caminho, como foi em 2020, que foi um ano de vacas magras para os dividendos, né? Mas, de novo, foi um ano de muita acumulação de ações. E aí, quando o fluxo de dividendos volta, ele volta multiplicado muitas vezes, né? Então, sempre na renda variável não existe linearidade. Poxa, mas o Warren Buffett teve a carteira dele cresceu 20% ao ano, mas não foi 20% ao ano, todo ano 20%. Se você pegar a rentabilidade acumulada e fazer a média anual, aí sim, essa foi a rentabilidade média dele. O pessoal acha que é uma escadinha, né? É assim. Pô, não é assim que funciona, né? Então, você tem ali períodos bastante sombrios em que você vai perder a sua fé, você vai duvidar da sua capacidade, você vai se questionar, poxa, será que o que eu tô fazendo é o caminho correto? Né? E até a gente que tem bastante tempo de bolsa já se encontrou nessa situação, né? De duvidar do que está fazendo, mas chacoalha, né? Deixa esses pensamentos pra lá, continua fazendo o feijão com arroz bem feito e segue em frente, que vai dar certo sim, né? Então... Em algum momento você já duvidou da estratégia, Lu? Já duvidei, mas não da estratégia. Duvidei que eu seria capaz de
de empregá-lo. Eu passei por uma fase meio rebelde, né? Vamos dizer assim. Logo depois que eu me formei em economia, já me achava a rainha do valuation, né? Então tava estudando pro CNPI, já trabalhava com Passava em frente a qualquer lugar, já queria fazer valuation. Isso aqui vale R$15, né? Acho que já faz o valuation de cabeça, né? Coisas do jovem, mas enfim. E como analista, eu obviamente como profissional, de uma corretora média, de médio porte, não tinha essa de, tem um analista para cada setor, como ocorre em bancos, enfim, outras casas de research, né? Era uma corretora média, então os 3 analistas que estavam ali tinham que olhar um pouquinho para tudo, né? Então eu não olhava só para o que o meu pai estava olhando, eu tinha que olhar para varejo, eu tinha que olhar para construção civil, outros setores que também são populares na bolsa, que eu precisava saber analisar para dar a informação que o cliente, né, emitiu o relatório que o cliente precisava. Então, inevitavelmente, quando você começa a perder um pouco o foco, e meu foco ali estava no profissional, naquele momento eu comecei a dar uma viajada na maionese. Então, eu comecei a enverdar para vou comprar uma BRF, vou comprar uma Embraer, e assim, por motivos inequívocos, sabe, assim, que não tinha nada a ver com a estratégia, sabe? Então, eu duvidei naquele momento, eu tô divagando aqui, eu não tô focada, sabe? E aí é aquele momento de fato que você tem que parar, sentar e falar, o que eu quero? Por que eu tô aqui? O que eu quero fazer? E um divisor de águas pra mim foi quando eu deixei de ser analista CNPI, porque eu percebi uma coisa, eu dava o caminho das pedras para as pessoas enriquecerem, que é o que eu acredito, através do investimento, e eu não podia fazer pra mim. Porque o analista precisa seguir diversas regras de compliance, de APMEC, enfim, não pode negociar X dias antes, X dias depois. Então eu não podia negociar as boas empresas que eu recomendava em carteira. Isso era muito frustrante pra mim. E casou bem com o nascimento do AGF, enfim. Então eu falei, pra mim foi um divisor de águas bem grande. E foi ali que, a minha carteira decolou, quando eu realmente dei o foco, né? Que é o PDP, que a gente fala prioridade, disciplina e paciência. Então eu foquei naquilo que eu acreditava que seria o caminho correto pra mim, né? E aí acabei saindo da corretora, enfim, foquei 100% no AGF. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal, ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.